a gentileza do jovem que tratava a todos com... para a história do automobilismo. Ele já passa Damon Hill. Para Ayrton, esse ninguém segura. Não vai ter ninguém igual. Frente para fazer a ultrapassagem. Mas perdeu tangência, volta Ayrton Senna para dar o troco em cima dele. Senna do Brasil! Campeão! Com arrependimento do Ayrton Senna na pista. Ele não gostava de falar. Aí a batida dos dois e aí... Foi também Jerez, um ano depois que a... Conta mais, que ele satisfeito da vida foi. Ganhou e apagou. Com Senna, no ponto de briga, Prost literalmente tem de rebolar para passar a ele. Esse francês, ele é fantástico. Ele é o melhor. Ele é mais rápido, uma coisa completamente fora. Ele andou por fora da pista. Sai com os Lobos para treinar. No último domingo, o destino tirou o fruto. Amar de Deus, muito difícil sentir Deus. E eu tive o privilégio. O gosto da vitória não morre. A força, a gentileza não morrem. O herói vive para sempre. Ayrton Senna. Herói, força, gentileza, vitória. No Globo Repórter desta noite, as vitórias e o heroísmo de Ayrton Senna contados pelo amigo Galvão Bueno. A carreira brilhante que deu alegrias e orgulho ao povo brasileiro. O bom humor e as brincadeiras longe das pistas. A gentileza do jovem que tratava a todos com a mesma atenção e carinho. As imagens inéditas dos últimos dias de Senna na Itália, no relato dos repórteres Roberto Cabrini e Pedro Bial. A emoção na entrevista exclusiva da namorada Adriane. O repórter Ernesto Palha acompanha a despedida dos fãs, a nação unida na homenagem ao seu herói. Houve o chefe da Williams, a equipe de Senna, dizer que se continuassem os problemas nos pneus, Senna poderia ter um acidente. Mas antes, vamos lembrar o Ayrton que sempre vamos ter na memória. Para sempre, Ayrton. Esta noite, sempre vamos celebrar as glórias, as proezas incríveis do campeão. Alegria dos nossos domingos. Um bom começo. Donington Park, Inglaterra, 1993. A primeira volta mais espetacular da história da Fórmula 1. Senna larga na quarta posição, segunda posição. Ele já passa Damon Hill. Para Ayrton Senna, foi apenas mais um capítulo de talento e coragem. A volta e Senna já vai para cima de Prost. Senna, Prost, Senna, Prost. Senna por dentro, Prost força. Quase se tocam no garbinho. Ayrton Senna. É hoje. Se vestiu a balaclava, vestiu o capacete, foi para a pista e bateu o recorde na pista, só. E aí eu pensei, esse ninguém segura. Não vai ter ninguém igual. Vai ser campeão, vai seguir, vai quebrar os recordes, vai ser o maior de todos os tempos. Ultrapassar. Ayrton Senna dominou como nenhum outro piloto esta arte. As primeiras a chamarem a atenção do mundo aconteceram há 10 anos em Mônaco. O atrevido brasileiro de capacete amarelo não quis saber dos pilotos de ponta da época e tomou o segundo lugar do tricampeão Niki Lauda. vai com muito apetite e passa por Niki Lauda.
Quando se preparava para tomar a ponta do futuro rival, Alain Prost, Ayrton sentiu pela primeira vez a força dos cartolas da Fórmula 1. A corrida foi interrompida. Para guardar na memória o Grande Prêmio do Japão de 88. Senna tinha que vencer. Tendo que vencer, começou como ele sempre fazia, na pole position. Largada, o motor vai abaixo. Todos partindo, todos indo embora, todos deixando Senna para trás, como se deixassem também para trás o sonho do menino de ser campeão do mundo. Senna fechou a primeira volta na 19ª posição. E aí alguma coisa aconteceu, talvez uma força maior, mandou uma chuva suave, fina, não para encharcar a pista não, só para fazer a diferença entre os dois. Prost tirou o pé, Senna apertou mais, se aproximou e quando ele chegou a chuva parou. Deixou a luta em igualdade de condições. Sem sombra de dúvida, foi a maior corrida de um piloto de Fórmula 1. Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, é a vitória, Ayrton Senna, do Brasil! Campeão mundial de 1988! O autódromo de Suzuka também foi palco da derrota mais sofrida da carreira de Ayrton. Ele vinha numa outra luta com o Prost e aí era só vencer ou vencer. Se ele não vencesse, não teria mais chance no campeonato. Ele vem, vai fazer a ultrapassagem na freada da chicane, Prost joga o carro em cima dele, o Senna voltou por trás da chicane, sem o bico, entrou no box, botou o bico do carro, saiu recuperando posições e no final, nas últimas voltas, penúltima volta, ele fez a ultrapassagem em cima de Alessandro Nannini do mesmo jeito, no mesmo local e ganhou a corrida. Foi pro pódio e os cartolas tomaram a vitória dele. E um arrependimento. Será que Ayrton costumava fazer autocrítica? Acho muito difícil determinar com arrependimento do Ayrton Senna na pista. Ele não gostava de falar muito dos seus erros ou das coisas que tivesse feito de forma não muito correta. Mas acho que arrependimento de não ter diminuído um pouco, de não ter controlado um pouco a vantagem que tinha de 50 segundos em cima de Prost no Grande Prêmio de Mônaco, quando ele teria que ganhar e acabou batendo na curva de entrada do túnel e perdendo. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que todos pudessem imaginar que eu fosse responder, essa eu tenho certeza que ele jamais se arrependeu e nunca, em qualquer dimensão que esteja, vai se arrepender. Ele não se arrependeu de ter trocado o freio pelo acelerador, ter se enganado ali na pedaleira e ter pego o Prost pelo meio no fim da reta, na largada do Grande Prêmio do Japão em 1990. Senna tenta arrancar na frente, Prost largou melhor e tomou a frente Prost. Tomou a frente Alain Prost, Senna força, vai por dentro. Aí a batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. O campeonato está terminado e Ayrton Senna é o campeão de 1990. Ayrton decidiu muitas corridas na largada, mas o resultado de uma delas só foi conhecido no último segundo, o Grande Prêmio da Espanha de 86. E ali foi no braço, ele ganhou do Mansell naquele circuito sinuoso, no braço, e a chegada talvez tenha sido a mais fantástica de toda a história da Fórmula 1. Mansell vem alucinado atrás de Ayrton Senna. Vai forçar tudo nessa freada. Ayrton gira na frente dele. Ele vem pela reta. Agora é pressão total no turbo. Vem os dois pela reta. Ayrton Senna. Nigel Mansell. Por meio carro Ayrton Senna. Foi também em Jerez, um ano depois que Ayrton mostrou sua incrível capacidade de se manter na ponta, mesmo com carro inferior. Ali era o talento do Ayrton sendo mostrado. Os carros vinham chegando atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ele não tinha o mesmo ritmo, e o único ponto de ultrapassagem era no final da reta. E ali ele fazia miséria, trazia para a linha de dentro, não fazia tomada, deixava o lado de fora para o outro, deixava para frear mais dentro, ninguém freava mais dentro do que ele. E o gozado é que vinha o Prost, tentava, dava 3 voltas, desistia. Saía, vinha o outro, tentava, dava mais 4 voltas, desistia. Eles iam trocando ali atrás, todo mundo tentando, e ninguém conseguia passar. Eu contava a corrida perifericamente para ele, né? O que tinha acontecido fora da participação dele. Ele ia abrindo um sorriso, assim como gostando da história do que ele estava fazendo com todo mundo. E ele me dizia, conta mais. Que ele, satisfeito da vida, eu contava, conta mais um pouco. E por aí nós fomos conversando. Mas em algumas corridas, Ayrton não precisou sair do carro para sentir as paixões que despertava.
Uma delas foi o heróico Grande Prêmio do Brasil de 91. Acho que o Grande Prêmio do Brasil, quando ele ganhou naquelas condições, e foi o primeiro, né, que ele ganhou, de chegar com a sexta marcha, teve gente que duvidou, né, que disse assim, isso é conversa fiada, é impossível alguém dirigir um Fórmula 1 com a sexta marcha, mas estava lá. E eu me lembro que ele disse que chegou um determinado momento em que ele falou, não, eu vou parar, vou abandonar, não dá mais. O corpo não resistia e as condições do carro não permitiam. Mas aí veio aquela força interior dizendo, não, eu estou atrás dessa vitória há tanto tempo, eu não ganhei no meu país. E olhava a arquibancada e as pessoas, e foi. E ganhou e apagou depois que ganhou. Eu acho que foi um momento heróico do nosso grande herói. Todo brasileiro se identifica com Ayrton Senna porque o herói era uma pessoa simples que viveu intensamente tudo que é mais característico de um brasileiro. Daqui a pouco, Galvão Bueno conta histórias do Ayrton brincalhão e irreverente, do Senna bom de briga, do homem que se... Para Ayrton bastava uma tênue chance de permanecer na ponta entre mil outras de ficar para trás. Foi assim que ele garantiu o título em 91. O Ayrton me diz assim, não, eu vou dizer pro Berger ir embora, porque seguro eu que eu me garanto. O austríaco eu não posso garantir, agora eu me garanto, eu vou segurar o Mansell. E o Berger vai embora, porque o Mansell tinha que vencer a qualquer custo. Se não vencesse, não seria campeão. E foi isso que aconteceu. O Ayrton disse pro Berger, olha, largo, mesmo que eu largar na frente, você vai embora. E o Berger foi embora. E o Ayrton ficou segurando o Mansell, só que aí não precisou ter muito trabalho, porque faltou aquilo que faltava pro Mansell na hora da pressão. E o Mansell no curvão, passou reto, Mansell! Passou reto, Mansell! Acaba o campeonato mundial, porque aí ele não consegue mais voltar! As brigas espetaculares foram com Mansell, mas quem Ayrton mais respeitava era outro piloto. Senna teve grandes adversários. Nelson Piquet, Nigel Mansell, foram tantos, o Schumacher agora nessa fase final, mas o maior adversário de Ayrton Senna foi Alain Prost. E sem sombra de dúvida, foi aquele que ele mais respeitou. Por várias vezes me disse pessoalmente, eu sou testemunha disso. Dizia, esse francês, ele é fantástico. Ele é o melhor. Na busca da pole, a concentração de Ayrton era tão intensa que no treino para o Grande Prêmio de Mônaco, ele perdeu a noção na hora de parar de acelerar. Ele dizia que já tinha conquistado a melhor volta, mas ele continuou. E cada vez baixava mais o tempo, e cada vez baixava mais o tempo. Chegou a 2 segundos de diferença do segundo, e aí, de repente, ele disse que não dirigia mais o carro, não era mais a pista. Ele entrou numa outra dimensão, andava como se fosse num túnel, cada vez mais rápido, numa coisa completamente fora dos padrões normais, dos parâmetros. O impressionante é isso, é a própria declaração de Senna dizendo, eu estava numa outra dimensão. Vontade incrível de vitória, uma garra, determinação, um desejo superior de atingir um objetivo. Mas Ayrton também já se deu ao luxo de relaxar em pleno cockpit. Foi no GP da Austrália em 85. Essa corrida da Austrália em 85 foi um dos maiores espetáculos da Fórmula 1. Ele andou por fora da pista. Pulou por cima da zebra. Passou embaixo da arquibancada, na curva da reta. Foi um negócio completamente fora de todos os parâmetros. Mostrou ali uma habilidade fenomenal, mas junto um misto de responsabilidade, excesso de audácia, andou mais que o carro. Foi uma corrida circense, realmente. Foi um espetáculo fantástico. Circuito de Jerez, setembro de 89. Martin Donnelly sai com sua Lotus para treinar. O quadro desenhado na curva atrás dos boxes é terrível. Um grande silêncio enche o autódromo.
Os olhares procuram a mulher de Donnelly e o Dr. Sid Watkins. De repente, a Fórmula 1 torna-se uma diversão brutal e inútil, onde o risco da morte sempre reaparece. Donnelly sobrevive milagrosamente. Ayrton faz questão de ver o piloto da Lotus antes de voltar à pista para treinar. Quando você vê situações como essas, você pensa realmente se... até quando você vai resistir a tudo isso? Se você vai passar por tudo isso e sair ileso, sair bem, não só fisicamente, mas psicologicamente. Será que, de repente, depois de tanto sucesso, não está na hora de dar um tempo? No último domingo, o destino tirou brutalmente de Ayrton a chance de escolher a hora de parar. Eu acho que Deus está me dando um presente que eu vim esperando há muito tempo. E ele está me ajudando também muito a ficar calmo, tranquilo, numa boa. Um forte sentimento religioso acompanhou Ayrton desde a primeira vez que entrou num carro de Fórmula 1. E quanto maiores foram os desafios na pista e fora dela, mais Ayrton mergulhou numa viagem mística e solitária que ele mal conseguia definir. Num passeio para um especial com Roberto Carlos, Ayrton chegou a dizer que teve uma visão durante um grande prêmio. Fala de um instante seu com Deus. É muito difícil falar de Deus, é muito difícil sentir Deus. E eu tive o privilégio de ter essa experiência. Isso aconteceu no Grande Prêmio do Japão. Mais claramente para mim, na última volta da corrida, na volta que ia me dar a vitória, finalmente, do campeonato, eu comecei a agradecer no que eu estava fazendo a última volta, eu comecei a agradecer, e eu senti a presença dele, eu visualizei, eu vi, foi uma coisa especial na minha vida, foi uma sensação enorme, e é uma coisa que eu tenho gravada na minha memória, e eu tenho como parte de mim. E eu acho que foi um privilégio que eu tive que pouca gente tem ou teve.